pátria celestial. Amém? Cantamos agora há pouco sobre uma promessa, a expectativa de um dia vermos a face do nosso Senhor, a face do nosso amado Senhor Jesus. Isso fala da esperança basilar da fé cristã, ou seja, a realidade de que estamos aqui de passagem. Todo o capítulo 11 de Hebreus, já temos estudado ele já há algumas semanas, fala de fé. Sem fé, conforme diz o versículo 6, ninguém pode agradar a Deus. E o autor nos ensina qual fé é esta, essa fé necessária, sobrenatural, essa fé que causa mudanças, essa fé que transforma, que restaura, que cura, que gera ousadia, frutificação, crescimento. Que fé é esta que infelizmente não temos visto no meio do corpo de Cristo? Que fé é esta que a palavra nos ensina? E ele então começa a falar, trazendo alguns exemplos. Já vimos sobre Enoque, já vimos sobre Noé, já vimos sobre Abraão, e veremos outros mais, se Deus permitir, mas quero meditar sobre essa verdade aqui. Desde o início, há uma promessa do Senhor de retorno. Você sabe que a partir do momento que Adão e Eva decidiram não seguir a ordem, a orientação, o cuidado, a proteção do Senhor, eles foram expulsos de um lugar, foram expulsos da presença. E de lá para cá, a mesma expectativa que havia no coração de Adão e Eva de um dia retornar para esse local de comunhão com o Senhor, está lá dentro do ser humano. E o ser humano, ele reage de várias formas a este desejo, essa vontade. Uns se revoltam contra, outros não entendem, outros se entregam, mas há em nós um desejo de algo maior, algo que vai além desse mundo que nós vivemos, tateamos, tocamos, cheiramos, ouvimos. E a palavra então vai trazendo para nós gradativamente essa revelação de uma pátria, de uma casa, de um lugar melhor. Infelizmente, durante algum tempo, em alguns contextos, se enfatizou muito uma fé em Cristo baseada no medo de uma punição, no medo do inferno, no medo de algum dia alguma maldição cair sobre essa pessoa. E na verdade, o mal, ele está aí, ele é visto diariamente, infelizmente. Ele é consequência de decisões, ele é consequência de injustiças, ele é consequência de coisas que não conseguimos explicar. Mas a mensagem do Senhor nunca foi esta: venha para mim, senão você vai morrer. Porque a Bíblia ensina que o homem, o ser humano, ele já está numa situação de morte. Não é necessário nada mais para que essa situação ocorra, ela já existe. O que Deus diz é: venham para mim, para que você tenha vida, para que você encontre o caminho, a esperança, a paz, a luz, a verdade. E dentro desse contexto, aqui no versículo 13, o autor se refere aos exemplos que nós já vimos, né? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara. E ele diz aqui algo interessante no versículo 13: todos esses, ou seja, todas essas pessoas que ele mencionou, morreram cheios de fé. Olha que característica marcante: cheios de fé. Sabe, amados, que muitas vezes nós não conseguimos manter o nosso coração cheio. Essa é uma expressão importante aqui. Não é que havia fé no coração deles, a fé enchia, eles estavam completos, cheios, e passaram a vida assim, ou boa parte da vida. Mas a partir do momento que entenderam isso, foram até o fim, até a transição, até o momento que encontraram o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que o desejo do Senhor é que eu, que você, que cada um de nós aqui morra cheio de fé, com paz, com expectativa. Porque a Bíblia nos ensina que a morte não é o fim. E essa visão de mundo, que é uma cosmovisão bíblica, transforma, muda,
completamente um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Eles morreram com fé, cheios de fé. Você vai perceber, por exemplo, Jacó abençoando os seus filhos e dizendo: olha, vocês ficam tranquilos porque vocês não vão ficar aqui para sempre. Você vê, por exemplo, José dizendo: olha, quando vocês saírem daqui, vocês levem meus ossos, porque vocês não vão ficar aqui para sempre. Você percebe a expectativa de homens e mulheres na Bíblia, que não estavam nesse plano, nesse contexto. E se eu, meu irmão, se você não entendermos isso, seremos frustrados, fracos, desorientados, até o momento que vai acontecer o que acontece com a maioria: vai abandonar a fé em Cristo Jesus. Porque muitos, infelizmente, foram apresentados ao Evangelho com a promessa errada. Porque normalmente o Evangelho, quando ele é apresentado, ele vem com uma promessa, ou com várias promessas. E muitos se frustram porque foram apresentados a promessas falsas. Promessas de que em Cristo, nesse contexto, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer conforme nós orarmos e pedirmos, determinarmos, ou algo do tipo. Quando a Bíblia não diz isso em nenhum local, Jesus disse muito claro: olha, eu vou para o Pai, não fiquem tristes, não fiquem alarmados. Lá em João capítulo 14, eu vou para o Pai, vou preparar morada, casa para cada um. Creiam nisso. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tenham bom ânimo, amém? Eu venci o mundo, algo maior, eu vou na frente preparar para vocês. Diz que esses homens e mulheres morreram cheios de fé, e eles não receberam as coisas que Deus tinha prometido, porque não é nesse contexto. Apesar de Abraão ter recebido o filho, por exemplo, da promessa, apesar de Jacó ter sido tão abençoado conforme Deus apareceu e prometeu para ele lá em Betel, quando ele estava indo para Mesopotâmia, as coisas se cumpriram, mas essas promessas de filho, de bens, de riqueza e crescimento não eram nada. A verdade ainda não havia chegado. Eles estavam aguardando algo maior. Porque é interessante, diz aqui, eles não receberam as coisas que Deus tinha prometido. Mas quando você lê a história de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó e todos os outros, você verá homens que tiveram suas lutas, tribulações, mas foram abençoados por Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas você percebe que mesmo essas promessas cumpridas não se comparam ao que Deus tem para nós ainda, no porvir, no momento em que estaremos libertos, livres dessas limitações. Diz o texto aqui, olha só: e ficaram contentes. Diga comigo, contentes. Ficaram contentes por causa delas. Sabe o que nos falta, amados? Essa declaração de fé que eles fizeram. Olha o que diz o texto no versículo 13 ainda: e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Eles declararam, eles viveram isso. Nos falta essa declaração de fé, esse desapego sábio, essa compreensão de que Jesus nos promete algo maior. Isso nos livra da frustração, da busca tola, conforme o autor de Eclesiastes nos fala tanto: correr atrás do vento. Ele foi um homem que escreveu muito bem sobre isso. Um homem que construiu, que edificou, plantou, colheu. O que ele desejou, ele conseguiu fazer. Mas a conclusão dele é: eu corri atrás do vento. Porque quando eu alcançava uma meta, é aquela história, né? Não vamos pôr meta não, porque quando chegar na meta a gente dobra ela, né? A meta nunca chega, amados. Nunca é o suficiente. Isso é correr atrás do vento. Não que vamos viver de uma forma desleixada. É interessante isso, porque nós temos dois extremos, a Bíblia nos mostra. E normalmente é assim que o pecado se manifesta, nos extremos. Nós vamos perceber aquelas pessoas apegadas a este mundo. É importante você entender isso, que não abriam mão de certas coisas, porque está apegado.
Mas vamos perceber também que pessoas que usavam da promessa como uma fuga. Por exemplo, Paulo escreve aos Tessalonicenses acerca disto, porque chegou um ponto lá que as pessoas falavam: não, Jesus vai voltar, então eu não vou trabalhar mais. Olha que interessante, sabia disso? E Paulo falou: não, para com essa loucura, quem não trabalha não come, é simples assim. Mas é o outro extremo. Você vai perceber que Abraão, um homem que se via como forasteiro, mas era um homem que impactava quem estava ao seu redor, um homem que estava estabelecido. Isaac plantou, colheu, Jacó, idem. Mas eles sabiam que isto aqui não era nada. Nos falta muitas vezes essa sabedoria. Há pessoas que usam muitas vezes a religião como uma fuga. É muito comum isto. Nós falamos muito sobre isso, você que anda conosco já há algum tempo, sobre o ativismo religioso. A pessoa que ela começa no ativismo e não sai mais do templo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é reunião, é isso, é aquilo, é curso. Quando você percebe, na verdade, ela está fugindo da realidade. É muito fácil isso. Não quer ficar em casa, lidar com o cônjuge, com os filhos. Ah, não, vou para a igreja, vou para o curso. Nós aí já vimos isso, por exemplo, no contexto dos homens. No contexto, por exemplo, vamos pegar aí dos legendários. A pessoa que é de top em top, a pessoa não para mais, todo fim de semana está num top. Aí você pergunta: mas peraí, você está pondo em prática quando, então, as coisas? Você não está em casa, meu irmão. Quando que você tem paciência com o cônjuge, com os filhos? Quando que você lê a tua palavra, você ora, você conversa? Porque é fácil, é gostoso estar no movimento, sim ou não? Gostoso estar na oração, no louvor, os irmãos ministrando. Mas é outro tipo de fuga. Então nós temos os dois extremos: aqueles que são tão apegados a este mundo, que não conseguem viver o que Deus tem para eles, e aqueles que vivem no mundo da lua, uma espiritualidade falsa. E quando nós percebemos a Bíblia, nós vemos homens e mulheres com sabedoria, sabendo que nós temos responsabilidades aqui, sim ou não? Sim ou não? Mas também sabendo que essas responsabilidades não são nada comparado à realidade, a verdade que Deus tem para nós. Esses homens e mulheres morreram cheios de fé. E meu irmão, meu desejo é que você, que eu, cada um de nós chegue ao fim aqui cheio de fé. Porque há pessoas aqui que não têm nem 30 anos de idade e já estão desanimadas da vida. Não chegou nem nos 40, já está desanimado da vida, não tem fé. Eles chegaram cheios de fé, e a fé vem de ouvir a palavra, amém, meu irmão? E sem fé é impossível agradar a Deus. E eles declararam algo. Eu te pergunto: o que você tem declarado? O que você tem dito? Que eles declararam, reconheceram que estavam de passagem por este mundo. Por exemplo, Abraão, quando chegou ali diante dos filhos de Et para comprar a sepultura da sua esposa que havia falecido, apesar da promessa que ele já sabia que aquela terra era dele, ele falou: olha, eu sou estrangeiro no meio de vocês. Jacó, quando chega diante de Faraó, Faraó pergunta, né, já no final da vida, depois que José reencontra o pai, aquela festa toda, e ele prepara ali a terra de Gósen para eles viverem ali, a melhor terra do Egito. E Faraó então é apresentado a Jacó. Faraó queria saber quem que era o pai daquele homem tão sábio, né? José, que salvou ali, que foi o instrumento de Deus. E Jacó fala, e Faraó pergunta para Jacó qual a sua idade. Fala: olha, o tempo da minha peregrinação na terra são 120 anos, mas nem se compara às peregrinações dos meus pais. Ou seja, ele se coloca como um peregrino, alguém que está de? Eu te pergunto: você está de passagem, meu irmão? Você se lembra disso? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Homens cheios, mulheres cheias de fé, até o fim. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, diz assim: ele relembrando uma verdade para os irmãos, lá no finalzinho da Bíblia:
Diz aqui o versículo 10 do capítulo 2: antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora, ou seja, uma vez que eles entregaram a vida a Jesus, olha só, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Olha que interessante o versículo 11, lê comigo bem forte, vamos lá. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evite as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Pedro dizendo a mesma coisa que o autor de Hebreus: somos peregrinos. E é interessante que ele escreve dizendo: olha, não se esqueçam, lembrem, porque é fácil esquecer, é fácil a gente se envolver tanto emocionalmente, se envolver tanto fisicamente, se envolver tanto espiritualmente, aí ficamos cansados, desgastados, desanimados, porque paramos de olhar as coisas do alto, conforme Paulo orienta os colossenses: olhem, vocês são do alto agora, olhem para as coisas do alto. Amém? Olha que interessante que o próprio Paulo fala, abra comigo lá em Filipenses, capítulo 3. São textos que, volta e meia, nós lemos aqui e são importantes para ficar bem gravado na nossa mente, para que da mente entre no coração. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Já tivemos a oportunidade também de fazer um estudo, versículo por versículo, desse livro. E no versículo 17 diz assim, ó: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Olha só, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles, e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Agora leia comigo o versículo 20 bem forte, vamos lá? Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Amém? Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Amém? Usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Sabe, amados, que Paulo está se referindo aqui não aos descrentes tão somente, mas pessoas que um dia creram no Evangelho, pessoas que estavam ali no contexto deles, mas viviam de uma tal forma que estavam fazendo um desserviço para o Evangelho, um mau testemunho tão grande, se tornavam inimigos de Cristo. E um dos motivos é que esqueceram do básico, que nós estamos de passagem aqui, que nós estamos aguardando o nosso local, a nossa casa, o nosso lugar. Amados, para e pensa. Com certeza você conhece mau testemunho, seja de pastor, seja de cristão, seja dessa ou daquela denominação. Você conhece mau testemunho. Quem sabe você já se feriu com isso, foi ferido. E basicamente, se você for analisar friamente, por que acontecem esses pecados? Por causa do apego a este mundo. É dinheiro, sim ou não? É poder, sim ou não? É sexo, sim ou não? Ou seja, uma pessoa que está visando o céu, aguardando o Senhor, está de passagem aqui, meu irmão, dinheiro não é problema, muito menos poder e nem sexo. Sim ou não? Sim ou não? Agora você percebe que as pessoas não estão ligadas no reino, aguardando o Senhor Jesus, eles estão cada vez mais apegados aqui. A própria religião, ela é um instrumento para se conseguir dinheiro, poder, sexo e tudo mais. Pessoas egoístas, carnais, se utilizando.
Paulo já escreveu a Timóteo dizendo: muitos têm a religião como fonte de lucro. Naquele contexto, as pessoas já utilizavam a religião como fonte de lucro. E Paulo diz: mas a religião verdadeira, ela só pode ser fonte de lucro quando ela está ligada ao contentamento. E o contentamento está ligado a entender que isso aqui é passageiro, porque não tem como alguém ficar contente com este mundo. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Você percebe, amados, o quanto que nós somos presos muitas vezes? Essas pessoas que Hebreus escreve entenderam. Por exemplo, quando houve uma contenda entre Abraão e Ló, seu sobrinho, Abraão falou: não, faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir, está tudo certo. E Ló, com o zoião, gordo dele, escolheu o lugar melhor, aparentemente. Quantos de nós, às vezes, somos injustiçados, porque Abraão foi injustiçado, mas ficamos presos nisso, remoendo, desgastando, como se isso fosse prender a gente, como se isso aqui resumisse tudo que Deus tem para nós. Se eu perguntar aqui quem já foi injustiçado, possivelmente todos vão levantar a mão. Se eu perguntar quem aqui já foi enganado, possivelmente todos vão levantar a mão. Agora eu te pergunto, isso perto da nossa casa, da nossa pátria, é alguma coisa? Não é. Mas se nossa vida se resume a este mundo, aí se torna algo grande. Quem está entendendo? Voltando lá para Hebreus, olha só capítulo 11 ainda. No versículo 14 vai dizer assim, ó. Eles declararam, o versículo 13. No 14 diz assim: aqueles que dizem isso, aqui é uma reflexão do autor. Ora, alguém que diz isso, alguém que declara isto, mostra bem claro, olha só, que estão procurando uma pátria para si mesmos. Ou seja, não basta declarar, falar com a boca, é necessário mostrar, demonstrar. Sabe, amados, que esse é outro problema que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós falamos bem muitas vezes, cantamos bem muitas vezes, mas nós não mostramos, não demonstramos. Isso se chama testemunho. Isso se chama o bom testemunho. Eles, olha só, o versículo 14 diz: e aqueles que dizem isto mostram bem claro, eles mostram, a ponto de reconheceram, falaram para Abraão: você é um príncipe de Deus em nosso meio. Procuraram Isaac e falou: olha, nós percebemos que Deus abençoou você, nós queremos fazer uma aliança com você. O sogro de Jacó falou: olha, Deus não deixa eu tocar em você, eu sei que eu estou sendo abençoado porque você serve a Deus. José, você sabe a história, as pessoas percebiam: tem uma coisa nesse rapaz, ele trabalha, ele faz o dia a dia dele aí, e as coisas prosperam. O que José fazia? Na prisão, por exemplo, ele cuidava dos outros presos, só isso. Não fala que ele fazia uma ceia, um louvor, um culto. Ele dava um bom testemunho. O que ele fazia na casa lá do tal do Potifar? Trabalhava, mandava limpar, cuidava, roçar, fazer compra, sim ou não? Não fala que ele fazia um louvorzão lá, um culto, vigília, não sei das quantas. O bom testemunho dele, o coração dele, atraía a presença e a graça do Senhor. Quem está entendendo? Eles mostravam isso, amados. O que falta para a igreja hoje? Muitas vezes, são os cristãos mostrarem. Porque falar bonito, meu irmão, eu falo muito bonito. Minha mãe já dizia isso. Agora fazer, praticar, mostrar, aí é outra história. Sim ou não? Então até que Tiago fala: não queira muito de vocês serem mestres, não. Porque a hora que você começa a ensinar, cuidado, a régua sobe. Que o Espírito Santo me ajude, o Espírito Santo te ajude, meu irmão, minha irmã, a mostrarmos o que nós temos declarado, que o nosso Senhor é Jesus, que o nosso reino não é daqui, que é uma casa, uma morada para nós, amém? Em nome de Jesus. Porque o nome de Cristo tem sido envergonhado
diariamente por maus testemunhos. Pessoas que estão apegadas a este mundo. Muitas vezes vem o próprio Deus como uma forma de se apegar ainda mais a este mundo. Olha que interessante. Eles mostraram que estavam procurando algo maior, uma pátria maior, uma pátria para si mesmos. E o versículo 15 traz um princípio muito fantástico, amados. Olha o que diz o versículo 15. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Olha só, se quisessem, teriam oportunidade de voltar. E aqui eu quero que você abra a tua mente, em nome de Jesus, que aqui é uma questão crucial. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é uma nova, as coisas velhas, tudo se fez. Isso nos fala, não apenas de uma vida não mais cheia de culpa, acusação, não fala apenas do perdão, mas fala de uma nova vida. O grande problema é que nós não entendemos isso e não vivemos uma nova vida. A Bíblia é cheia de exemplos. Talvez o mais impactante seja do povo que saiu da escravidão do Egito. Eles saíram fisicamente, mas a mente estava lá. A todo problema que surgiu, eles falavam: ah, se nós tivéssemos ficado no Egito. Sim ou não? Quem conhece a história aí? Se você ler com atenção, toda vez que dava, no primeiro momento, chegou lá um mar de cara, Faraó descendo com um exército para matar, primeira coisa que falaram: ah, se tivesse ficado no Egito. Sim ou não? Eles não fizeram como esses homens e mulheres. Eles dizem aqui, ó, não ficaram pensando em voltar. Meu irmão, esquece de onde você veio. Esquece. Deus tem coisas novas para você, amém? Deixa Deus te libertar disso. Jesus morreu, os discípulos voltaram a fazer aqueles que faziam. Quando Jesus aparece para alguns deles, o que eles estavam fazendo? Pescando, sim ou não? Quando Jesus chamou Pedro, falou: ó, larga tudo, eu vou te fazer pescadores Quando Jesus aparece para Pedro, para restaurá-lo, porque ele havia negado Jesus, o que Pedro estava fazendo? Voltou a fazer o que ele fazia antes, amado. Esqueceu de olhar para frente, esqueceu da esperança, da promessa, da verdade. Esquece, meu irmão, porque quando nós achamos que temos um lugar para ir, nós vamos para ele. Vou dar um exemplo para você: o divórcio. Não existe divórcio. Porque se existir divórcio na sua mente, na primeira dificuldade você vai pensar em quê? É simples. É natureza. É fuga. Ah não, mas ele é violento, ele espanca. Não estou falando disso. Isso é caso de polícia. Estou falando de questões que envolvem casamento, dificuldades naturais. Na primeira oportunidade, eu estou olhando para a saída de emergência. Se não tem saída de emergência, você corre para onde? Não corre. Eles, vou ler de novo, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. De onde você saiu, meu irmão, minha irmã? De onde o Senhor te tirou? O criminoso sempre volta à cena do crime. É interessante que Abraão, quando ele mandou o seu servo buscar uma esposa para Isaac, lá no meio dos parentes dele, lá na Mesopotâmia, lá de onde ele saiu, o servo dele falou: tá, mas e se a moça não quiser me acompanhar, se eu não achar a moça lá, como é que vai ser? Eu levo Isaac para lá? Ele falou: jamais. Você nunca faça isso. De onde Deus me tirou, nós não vamos voltar. Está entendendo, meu irmão? Mas enquanto isso estiver no teu coração, nas dificuldades, você vai desejar voltar. Ah, vou mudar de igreja. Ah, vou sair.
Ah, vou parar. É olhar para frente, para o autor, consumador da nossa fé, que é Jesus o Cristo, amém? Quem está entendendo? Essa nova vida é para frente, amados. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós lemos já algumas vezes, diz assim, olha só: nós não somos gente que volta atrás e se perde, amém? Amém? Olha que interessante, leia comigo assim, vamos lá, ó. Nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, amém? É pelo contrário, não olhamos para trás. Jesus foi muito claro: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, sim ou não? Não existe voltar para trás, meu irmão. Eles entenderam, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar, e esse é o problema. A gente volta porque nós queremos. E Provérbios diz, e Pedro repete, que aquele que volta para o pecado é igual o cachorro que come o próprio vômito. Aos olhos de Deus é assim, quando alguém volta, quando alguém desiste. Agora presta atenção, meu irmão, ninguém volta para um lugar que não existe, amém? Presta atenção nisso, ninguém volta para um lugar que não existe mais no seu coração. Se somos tentados a voltar, é porque aquele local ainda está no nosso coração. Nós ainda não entregamos totalmente. Mesopotâmia não estava mais no coração de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. O Egito não estava mais no coração de Josué, nem de Calebe, que foram os únicos que entraram na terra prometida. Permita o Espírito Santo sondar o seu coração. Enquanto você, enquanto eu, nós ficarmos negociando a possibilidade de desistir, de voltar aos velhos hábitos, à velha vida, nós seremos presos, enganados pela nossa carnalidade. Se não há mais no meu coração um local, não tem como voltar para ele. Ninguém volta para um local que não existe. Quem está entendendo, diga amém. A mulher de Ló é um grande exemplo. Deus foi muito claro, o anjo falou: olha, vocês vão sair de Sodoma, que vai vir um juízo, e não olha para trás. É simples assim. Mas tão apegada ela estava, que a questão não foi apenas dar uma olhadinha para trás, a questão era o coração dela. Como tudo que importa para Deus é o coração. E ela acabou como aqueles homens e mulheres. Não olhe para trás. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. João capítulo 6, é interessante o contexto. É um longo capítulo aqui do Evangelho, onde Jesus ele alimenta a multidão, multiplica pão, ele anda por sobre as águas, o povo vai atrás de Jesus, porque ele multiplicou o pão, então ele atravessa o lago, e aí o povo vai atrás dele, e queriam fazê-lo rei, porque imagina, o cara multiplica pão, estou sossegado, né? Jesus, conhecendo o coração, ele começa então a trazer a verdade profunda, que o verdadeiro pão era ele. Ele traz a revelação que ele é o pão, que é preciso andar com ele, comer da carne dele, beber do sangue dele. Só que ao ouvir isso, olha que interessante, o versículo 60 diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. Olha só, parece que Jesus não pregava muito bem, né? Reclamaram do pregador, olha só. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? E é sempre assim, né?
Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que estavam resmungando contra ele. Mas pulando um pouquinho para frente, olha que interessante. Versículo 66. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Olha só. Porque é assim, meu irmão, Jesus ficou: meu Deus, e agora? Porque o senhor está indo embora, vocês não vão não, né? Fica aí, olha, eu vou mudar, eu vou pegar mais leve agora. Vamos tocar um worship aí, fazer um negócio diferente, trazer uma palavra mais ao coração, e vai ficar tudo certo. O que Jesus faz? E vocês? Qual a atitude que vocês vão tomar? O que vocês vão fazer? Porque o que Jesus espera de nós é isso. Ele lança a palavra, amém? Amém? E aguarda o que nós vamos fazer com a palavra. Ele lançou a palavra, agora ele está perguntando: e vocês? Querem ir embora também? Mas aí Simão Pedro respondeu. Olha só o versículo 68. Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. Pedro entendeu, não tem para onde ir. É daqui para frente. Muito embora depois ele vai tropeçar, cair e falhar, como a gente sabe na história de Pedro, mas nesse momento ele já havia entendido algo. É daqui para frente. Fala para o teu irmão: é daqui para frente. Não tem mais essa historinha de mimizinho. Meu irmão, tem coisa que às vezes, olha, Deus traz até mim para me tratar, que é os mimizentos. Eu não vou mais. Você quer ver o negócio? Não vou mais. Aí você vai, né, o casal tal, conversar. Eu não vou mais dormir junto não. Aí você vai ver o cara dormindo no sofá, a mulher no quarto. Meu Deus do céu, meu filho de 8 anos não dá tanto trabalho. Sabe essas infantilidades? Não quero mais. Desde quando, meu irmão, a gente tem a opção de não querer mais? Quem que inventou isso? De onde saiu essa mentira? Daqui para frente. Nosso Deus é Deus de milagre, amém? Nosso Deus é Deus de milagre. Tem gente que não para emprego. Todo emprego é um problema. Não é ele o problema, são os empregos. Porque o patrão falou, chamou atenção, o encarregado foi bruto. Tá, mais uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Ué. Estranho, né? Meu irmão, minha irmã, eles andaram olhando para... Esquece de onde você saiu. Esquece de onde Jesus te tirou. E é tão interessante isso que a Bíblia vai falar, dizendo que os nossos pecados, Deus ele lança para trás dele, e não se lembra mais. Mostrando que essa atitude que nós temos que ter é daqui para frente. Amém? Voltando lá, ou melhor, vamos pegar aqui ainda Lucas capítulo 9. Jesus ensinando ainda. Olha que interessante isso aqui. Capítulo 9 de Lucas, versículo 57, diz assim: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Olha que declaração poderosa. Amém? Então Jesus ele agora vai explicar. Então Jesus disse, para ter certeza que não era um emocionado. Você já viu emocionado? Emocionado é bonito de ver, né? Emocionado. Fala bonito,
né? Estufa o peito. Tá, mas aí Jesus fala, ok, glória a Deus, bênção. Jesus disse, as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde descansar. Você sabia disso? 59, aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. A questão aqui não é que é pecado ou estava errado ele querer sepultar o familiar, ou querer se despedir. Jesus estava alertando, olha, nada disso pode ficar entre nós. Você quer seguir? Maravilha, venha, te mostrarei coisas maravilhosas. Porém, existe uma realidade aqui. E é tão interessante essa forma de Jesus declarar para nós. Olha o que ele diz no capítulo 14 de Lucas ainda. Jesus aqui não quer desanimar ninguém. Jesus quer mostrar que nós dependemos dele. Entenda isso aqui, meu irmão. Uma vez falaram assim para mim, parece que Jesus quer desanimar as pessoas de seguir ele. Não. Jesus está falando, olha, nem começa a andar comigo se você está achando que você tem poder, força para isso. Vem andar comigo que eu vou te capacitar, eu vou te dar força, eu vou te carregar, que eu sou o pastor. Quem está entendendo isso? Porque todo aquele que quer andar com a própria força vai falhar. E muitos de nós somos tão bons aos nossos olhos que nós achamos isso, não, eu vou para a igreja, eu vou seguir, eu vou fazer, igual Pedro. Não, Senhor, nunca vou te negar. Vai sim, Senhor. Conheço o teu coração, conheço essa empáfia toda, essa força que você acha que tem. Você não tem força nenhuma. Nós não temos força nenhuma, amados. Olha o Lucas capítulo 14, o que o Senhor Jesus ensina aqui sobre a questão do reino, de olhar para frente, de entender. Versículo 25. Certa vez uma grande multidão, olha só, não era apenas uma multidão, era uma grande multidão, estava acompanhando Jesus. Ele virou-se para eles e disse, quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Até porque, a gente vai aprender lá em Efésios que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, sim ou não? Sim ou não? O parâmetro é ele, em todo o tempo. Versículo 27, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Ou seja, quem ainda não entendeu que nós somos forasteiros, estamos de passagem por aqui, que a pátria celestial não tem como me seguir. E ele continua, ele traz duas comparações de raciocínio, de cálculo. Ele não traz aqui duas ideias de emoção. Ele vai trazer dois exemplos de cálculo. Ele diz assim, olha, 28, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula, sim ou não? Quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo, este homem começou a construir, mas não pôde terminar. E aqui não tem essa, vou orar e Deus vai fazer, não, calculou errado, meu irmão. E ele dá outro exemplo de cálculo, ele vai dizer, ó, se um rei, versículo 31, tem 10.000 soldados, vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000. Ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto esse ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Aí Jesus conclui. Jesus terminou dizendo, assim nenhum de vocês, nenhum de nós, pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem.
Você percebe, amados, que nós precisamos entender que Deus tem tudo que nós precisamos? Sim ou não? Ele tem tudo. E só poderemos receber tudo se nós abandonarmos o que temos, ou o que nós achamos que temos. Por isso que muitos se frustram, porque é apresentado o evangelho emotivo, especulativo, sensacionalista, e não a verdade que transforma, que cura, que liberta. Jesus está dizendo: eu tenho algo mais para vocês. Voltando lá para Hebreus 11, diz o versículo 15: não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisesse, teriam oportunidade de voltar. E esse é o grande problema, como eu já disse. Meu irmão, não crie oportunidade, não busque oportunidade para voltar. Quando termina o capítulo 11, no capítulo 12 de Hebreus, se Deus permitir, vamos estudar ainda, ele vai falar sobre isso, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, amém? Mas para correr tem que olhar para frente. Perdoa. Há pessoas presas no passado por falta de perdão. Meu irmão, nada se compara ao que Deus tem para nós. Paulo já escreveu isso lá em Romanos capítulo 8. Ele escreve: as provações, as dificuldades dessa vida não se comparam ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo foi um homem que foi traído, um homem que foi violento, um homem que ajudou a matar, um homem que se levantaram contra ele injustamente, foi preso injustamente, foi açoitado injustamente, mas era um homem que estava livre, porque sabia que isso já passou, não interessa mais, é daqui para frente, algo maior Deus tem para mim. Enquanto nós ficamos remoendo, presos, não conseguimos avançar. Abraão, Sara, Noé, Enoque, Jacó, Isaac, e tantos outros homens e mulheres de Deus andavam olhando para frente, para a glória, para o novo de Deus, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Meus irmãos, se nós não deixarmos as coisas velhas passarem, as coisas novas não vão se cumprir. Jesus, ele explica isso. Certa vez perguntaram para Jesus: olha, por que os seus discípulos não jejuam? Os de João Batista jejuam, esses são porreta. Os discípulos dos fariseus jejuam, esses aí são espiritual. Mas seus discípulos não jejuam, esse negócio de ficar indo na casa dos outros comer, e tal, e peixe assado, e vai daqui, vai dali. Por quê? Jesus explica: olha, não é o momento. Enquanto estou com eles, não é o momento para isso. Mas depois que ele explica, ele traz um princípio, ele dizendo: olha, ninguém põe vinho novo em odres velhos, em vasilhas de couro velhas. Por quê? Naquele contexto se guardava, muitas vezes, o vinho em odres, sacos de couro. E devia se colocar o vinho novo no odre novo. Por quê? Com o tempo aquele vinho ia fermentar, havia um trabalho ali, e o couro trabalhava junto, se ele fosse novo. Agora, se o couro já tivesse passado por esse processo, e fosse colocado um vinho novo nesse couro velho, quando o vinho trabalhasse, fermentasse, o couro já trabalhado, ele vai arrebentar, e aí você perde a vasilha de couro e perde o vinho, acabou tudo. E Jesus fala: olha, ninguém pode pôr o vinho novo em odres velhos. O que ele quer dizer com isso? Eu estou trazendo coisas novas, e não tem como coisas novas fluírem em mentalidade velha, em ideias velhas. Meu irmão, Deus tem coisas novas. Há pessoas presas que Deus fez há 10 anos atrás, a forma que Deus agiu há 5 anos atrás. Deixa Deus mover o teu coração, seja como Abraão, como Isaac, olhando para frente, porque senão a gente vai querer voltar para trás. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, versículo 16:
mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, algo maior. E ele termina com uma expressão, talvez uma das mais interessantes da Bíblia. Ele diz assim: e Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Olha que expressão, amados. Quando você lê com atenção a Bíblia a partir do Gênesis, você vai perceber que o nome de Deus é uma das coisas mais sagradas que existem. Porque o nome fala da identidade, o nome fala da presença, o nome fala de unidade. E não à toa Deus ele se revela a algumas pessoas pelo nome. E de uma forma muito especial ele se revela a Moisés quando vai libertar o povo do Egito. Ele fala: olha, Abraão me conheceu como Deus Todo-Poderoso, Isaac me conheceu como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas a você eu me dou a conhecer pelo nome, eu sou o que sou. E ali começa uma nova revelação, um novo nível, melhor dizendo, de revelação. E depois que o povo sai do Egito, ele fala: o meu nome estará no meio de vocês, para que vocês sejam conhecidos pelo meu nome. Até que chegou o ponto que Deus lançou fora aquele povo, porque eles estavam envergonhando o nome de Deus. Aí vem o Senhor Jesus e traz um novo nome. E Ele diz: agora vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo vai nos trazer a compreensão lá em Filipenses que foi dado a Jesus um nome sobre todo nome. Por isso que Jesus diz que em meu nome vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, em meu nome, quem clamar o meu nome será salvo, conforme Romanos capítulo 10 bem explica. Se nós cremos no coração e confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Agora eu pergunto, será que Jesus ele está contente? Será que há orgulho em ser o nosso Deus, em falarmos que Ele é o nosso Senhor? Porque naquele caso ali, Deus não se envergonhava de ser chamado de o Deus deles. Olha que expressão. Lembra Jó, né? Quando Deus fala ali para Satanás: você viu meu servo Jó? Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus, Ele atende o nome dEle, porque o compromisso é com o nome dEle. E se eu estou debaixo do nome dEle, eu sou abençoado. Não é uma palavra mágica: ai Senhor, eu quero um carro em nome de Jesus, amém. Um abracadabra, né? Não é assim. É viver por Ele e para Ele, porque tudo é dEle. Olha que coisa forte, amados. E Deus não se envergonha. Jesus fala que todos nós um dia vamos estar diante do Senhor. Lá em Mateus 25 ele traz uma comparação muito interessante, dizendo que aqueles que vão para a direita são as ovelhas, né? Aqueles que clamaram a graça e a misericórdia e declararam e viveram o que declararam. Mas à esquerda irão os bodes, aqueles que falavam: Senhor, Senhor, eu curei no teu nome, eu falei no teu nome. E Deus vai dizer: eu não conheço vocês. Eu nunca conheci vocês. Mas como que essas pessoas então falavam em nome de Jesus? Como que essas pessoas expulsavam demônios em nome de Jesus? Como? Porque usavam indevidamente o nome. Meus irmãos, pela fé, somente pela fé, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. É pela fé que nós carregamos o nome de Cristo. É pela fé que nós anunciamos o nome de Cristo. É pela fé que nós levamos o nome dEle. Agora a gente se preocupa mais com outros nomes do que com o nome de Cristo.
A gente se preocupa mais em defender outros nomes, outras causas do que o nome de Cristo. E quando falo em defender, não é ficar debatendo religião por aí não, é viver. Não é ficar em rede social discutindo, perdendo tempo com quem não crê. É viver o Evangelho, é levar o nome de Cristo. É interessante que o sumo sacerdote, lá no contexto do Antigo Testamento, falamos bastante sobre isso, que Jesus é o novo sacerdote, nosso grande sacerdote. Mas uma característica interessante é que ele carregava uma placa de ouro. Quando ele entrava no lugar santo, havia uma placa de ouro que ele levava na testa, amarrada, conforme as vestes, né? Dizendo assim: Santo ao Senhor. Ele levava o nome de Deus. E ali diz que ele levava isso para santificar o povo de Deus. Hoje nós levamos o nome de Cristo. Somos conhecidos como cristãos. Mas a questão é que esse nome tem causado mais vergonha muitas vezes do que contentamento em nosso Deus. E por isso que ficamos muitas vezes frustrados, porque o nome não está gerando em nós vida, gerando força, vigor, e não temos mais fé. Aqueles homens e mulheres morreram cheios de fé. Quem sabe você está com a vida física perfeita, vigor, saúde, mas a fé está morrendo ou já morreu. Eu quero te convidar a se colocar em pé para nós orarmos, com base nesse texto.